Existem lugares onde os idosos não têm nome, onde eles são apenas números, camas ocupadas, bocas que não reclamam mais. E foi exatamente num lugar desses que uma mãe solteira encontrou um casal de idosos vivendo há anos em condições que ninguém deveria aceitar. Abandonados, esquecidos, invisíveis. Mas o que ela descobriu sobre eles foi tão chocante que abalou uma cidade inteira. Fique comigo até o fim dessa história, porque o que aconteceu no final deixou todo mundo em lágrimas. Me conta nos comentários de que cidade você está ouvindo essa história agora. O asilo funcionava numa estrada de terra, longe de tudo, sem placa, sem nome, sem visitas. Ali, idosos eram tratados como se não existissem, como se a vida deles já tivesse acabado, mesmo com o coração ainda batendo. E no fundo daquele corredor escuro, um casal de idosos vivia de mãos dadas. Ninguém sabia os nomes deles, ninguém perguntava. Eles eram apenas o senhor do fundo e a esposa dele. Mas quando aquela mãe solteira chegou com doações da igreja, algo dentro dela quebrou. Ela olhou para aqueles dois velhinhos esquecidos e sentiu que precisava fazer alguma coisa. E foi aí que ela descobriu a verdade. Uma verdade tão dolorosa que mudaria tudo, porque às vezes o destino dá a volta, e quando dá, ninguém fica indiferente. A história que você vai ouvir agora é uma narrativa ficcional criada para fins de entretenimento. Marina tinha 34 anos e carregava o mundo nas costas. Mãe solteira de uma menina de 6 anos chamada Laura, ela trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes e ainda fazia faxinas extras nos finais de semana. O dinheiro nunca sobrava. Às vezes, nem bastava. Mas Marina tinha uma coisa que dinheiro não compra: um coração que não sabia ficar quieto diante da dor alheia. Ela morava num bairro simples, numa casa alugada de 2 cômodos. A filha dormia na cama. Ela dormia num colchão no chão da sala. Mas sempre que a igreja do bairro pedia doações, Marina separava alguma coisa. Uma blusa que ainda servia, um pacote de arroz, um cobertor que ela mesma precisava. Naquele sábado de manhã, a coordenadora da igreja ligou para ela. Marina, você pode levar as doações para o asilo lá da Estrada Velha? Perguntou a senhora Maria, do grupo de caridade. Marina hesitou. Ela nunca tinha ido naquele lugar. Sabia que ficava longe, numa estrada de terra que poucos conheciam. Pode levar a Laura junto, é rapidinho, continuou a senhora Maria. E foi assim que Marina colocou a filha no ônibus, depois pegou uma van lotada que ia até a zona rural e finalmente chegou naquele lugar que nem parecia existir no mapa. Quando ela desceu com as sacolas de doações e a mão da filha segurando a sua, o que ela viu fez seu estômago revirar. E você, já se inscreveu no canal? Porque aqui você vai ouvir histórias que mexem com o coração. Aperta esse like e vem comigo até o final. O portão de ferro estava enferrujado. A tinta descascava em lascas grandes, como feridas abertas na estrutura. Não havia campainha. Marina empurrou o portão e ele gemeu. Um som agudo que cortou o silêncio pesado daquela tarde. O cheiro foi a primeira coisa que ela sentiu. Um cheiro de mofo, misturado com algo que ela não conseguia identificar. Algo velho, algo esquecido. Laura apertou a mão da mãe com mais força. Mamãe, aqui é feio, sussurrou a menina. Marina engoliu seco. Ela também achava, mas não podia voltar. As doações pesavam em suas mãos e na sua consciência. Uma mulher apareceu no corredor. Devia ter uns 50 anos, cabelos presos num coque apertado, expressão cansada de quem já viu demais e sentiu de menos. É das doações? Perguntou a mulher, sem se apresentar. Sim, da igreja do bairro Santa Rita, respondeu Marina, estendendo as sacolas. A mulher pegou tudo com pressa, como quem quer se livrar logo de uma visita inconveniente. Pode deixar aí. A gente distribui depois. Marina olhou ao redor.
O corredor era escuro mesmo com a luz do dia entrando por janelas sujas. Havia cadeiras encostadas na parede e nessas cadeiras, velhos, muitos velhos, sentados, quietos, olhando para o nada. Era como se estivessem esperando. Mas esperando o quê? A morte? Uma visita que nunca vinha? Um milagre? Quantos idosos vivem aqui? Perguntou Marina. A mulher suspirou, impaciente. Uns 30, talvez mais. Olha, a gente está sem tempo, viu? Turno triplo hoje. Foi quando Marina viu. No final daquele corredor, quase escondido pela penumbra, um casal de idosos sentados lado a lado, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos em algum ponto distante que só eles enxergavam. Algo naquilo apertou o peito de Marina. Ela não sabia explicar. Era como se aqueles dois velhinhos estivessem ali, mas ao mesmo tempo não estivessem. Como se o mundo tivesse esquecido que eles existiam. Qual o nome deles? Marina apontou para o casal. A funcionária olhou de relance e deu de ombros. Não sei. Eles não recebem visitas. A gente chama de o Senhor do Fundo e a esposa dele. Marina sentiu algo quebrar dentro do peito. Quebrar de verdade, como vidro caindo no chão. Como assim você não sabe o nome? A mulher suspirou de novo, agora com irritação clara na voz. Moça, aqui tem 30 idosos. Eu não tenho tempo para decorar nome de quem não tem família atrás cobrando. Eles comem, dormem, tomam remédio. Tá tudo certo. Não, não estava tudo certo. E Marina sabia disso. Laura puxou a mão da mãe. Mãe, vamos embora? A voz da menina era pequena, assustada. Mas Marina não conseguia tirar os olhos daquele casal. Havia algo neles, algo que gritava em silêncio. Eu posso falar com eles? Perguntou Marina. A funcionária bufou. Pode, mas eles quase não falam. São meio apagados, sabe? O tempo faz isso, o tempo não faz isso, o abandono faz. Marina caminhou pelo corredor. Seus passos ecoavam no piso rachado. Laura vinha atrás, colada nas pernas da mãe. Quando ela chegou perto do casal, pode ver melhor. O homem devia ter uns 70 e poucos anos, magro demais. O cabelo branco ralo, a roupa larga no corpo. Mas era a expressão dele que doía. Uma expressão vazia. Como se ele tivesse desistido de esperar qualquer coisa boa. A mulher ao lado dele era menor, mais frágil ainda. Os olhos fundos, a pele marcada pelo tempo e por algo mais profundo. A dor de quem foi esquecida ainda em vida. Mas eles estavam de mãos dadas. E aquilo, de alguma forma, era a coisa mais bonita e mais triste que Marina já tinha visto. Boa tarde, disse Marina, com a voz suave. O homem levantou os olhos devagar. Pareceu surpreso, como se ninguém falasse com ele há tanto tempo que ele tinha esquecido como era. Boa tarde, respondeu ele, a voz rouca, quase um sussurro. A mulher ao lado apenas assentiu com a cabeça. Marina se agachou para ficar na altura deles. Eu trouxe umas doações da igreja. Vocês precisam de alguma coisa? Roupa? Cobertor? O homem apertou a mão da esposa. Marina viu o gesto. Viu a força com que ele segurava aquela mão frágil, como se aquilo fosse a única coisa real que ainda restava. A gente não precisa de nada, moça, disse ele. A gente já deixou de precisar faz tempo. A frase caiu como uma pedra no coração de Marina. Vocês sempre ficam juntos? Perguntou Marina, tentando manter a conversa. Foi a primeira vez que ela viu algo se acender nos olhos dele. Uma fagulha pequena, mas viva. É a única coisa que ainda temos, respondeu o idoso, e sua voz tremia. Laura, que estava escondida atrás da mãe, deu um passo à frente. Qual o nome do senhor? Perguntou a menina, com a inocência cruel das crianças que ainda não aprenderam que algumas pessoas são invisíveis. O homem olhou para a menina, e então, pela primeira vez, Marina viu uma lágrima escorrer pelo rosto enrugado dele. Faz tanto tempo que ninguém pergunta isso. Ele respirou fundo. Meu nome é Antônio.
E essa aqui é minha esposa, Helena. Helena, Antônio. Eles tinham nomes, tinham história, tinham vida. Marina sentiu os olhos arderem. Prazer em conhecer vocês, Antônio e Helena. Eu sou Marina e essa é minha filha, Laura. Pela primeira vez em anos, alguém os chamou pelo nome. Pela primeira vez em anos, alguém os viu. E quando Marina se levantou para ir embora, prometendo voltar, ela não sabia ainda que aquele encontro mudaria tudo, que aquela promessa não seria vazia, e que o mundo inteiro ia conhecer Antônio e Helena. Mas antes disso, muita coisa ainda ia acontecer. Coisas que iam fazer Marina questionar se ela realmente poderia ajudar. Coisas que iam fazer tudo parecer impossível. Porque a verdade sobre aquele casal era muito mais dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. Marina não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Antônio e Helena, via as mãos entrelaçadas, via a solidão estampada em cada ruga. Ela se levantou da cama às 5 da manhã, muito antes do despertador tocar. Laura ainda dormia, abraçada no ursinho de pelúcia, que já estava sem um olho e com o braço remendado 3 vezes. Marina foi até a cozinha pequena e fez um café fraco. Abriu o caderno velho onde anotava as contas do mês. Quanto ela tinha? Quanto poderia separar? Não muito. Nunca era muito. Mas alguma coisa ela podia fazer. Ela mexeu nos armários e separou algumas coisas. Um pacote de biscoito, 2 frutas que tinha comprado na feira, um caderno que sobrou da escola de Laura e uma foto velha que tinha na gaveta, uma foto dela com a filha, sorrindo, porque todo mundo merece lembrar que ainda existe amor no mundo. No sábado seguinte, Marina voltou, dessa vez sem Laura, que ficou com a vizinha. Ela não queria expor a menina àquele lugar de novo. O portão continuava enferrujado, o cheiro continuava pesado, mas Marina respirou fundo e entrou. A mesma funcionária estava lá, dessa vez com uma expressão ainda mais cansada. "Você de novo?" disse a mulher, sem esconder a surpresa. "Vim visitar o seu Antônio e a dona Helena", respondeu Marina, firme. A mulher arqueou as sobrancelhas. "Visitar? Moça, eles não são seus parentes. Não precisa ser parente para se importar." Marina passou direto pela mulher e caminhou pelo corredor. Antônio e Helena estavam no mesmo lugar, as mesmas cadeiras, as mesmas mãos entrelaçadas, como se não tivessem se movido em uma semana inteira. Quando Antônio viu Marina se aproximando, ele piscou várias vezes, como se estivesse vendo uma miragem. "A senhora voltou?" A voz dele saiu embargada. "Prometi que ia voltar." Marina puxou uma cadeira e sentou na frente deles. "E eu sempre cumpro minhas promessas." Helena, que havia ficado calada no primeiro encontro, levantou os olhos. Eram olhos azuis, desbotados pelo tempo, mas ainda capazes de transmitir tanta emoção que Marina sentiu um nó na garganta. "Ninguém volta", disse Helena, tão baixo que Marina quase não ouviu. "Ninguém nunca volta." Marina abriu a bolsa e tirou as coisas que tinha trazido. "Trouxe umas besteirinhas. Pensei em vocês durante a semana." Antônio olhou para os biscoitos, para as frutas, para o caderno e então para Marina. E chorou. Chorou como criança. Chorou como quem estava há anos segurando. "Por que a senhora está fazendo isso?" perguntou Antônio entre soluços. "A gente não é nada para a senhora." Marina segurou a mão dele. A mão era fria, ossuda, tremia. "Vocês são alguém. Vocês têm nome. Vocês existem. E isso já é tudo." Foi naquele momento que Helena começou a falar. Devagar, com pausas longas, como quem está abrindo uma porta que ficou trancada por anos. "A gente tinha uma casa", disse Helena, a voz fina como um fio. "Uma casa boa, pequena, mas nossa. A gente trabalhou a vida inteira para pagar aquela casa." Antônio apertou a mão da esposa, incentivando-a a continuar. "A gente tinha um filho,
Nosso único filho. Helena fechou os olhos. A gente deu tudo para ele. Tudo. Pagou escola, pagou faculdade, ajudou quando ele casou. Marina escutava em silêncio, sentindo cada palavra cravar no peito. Quando ele ficou endividado, Helena engoliu seco. Quando ele veio pedir ajuda, a gente vendeu a casa. Nossa casa, para salvar ele. A gente não pensou duas vezes, completou Antônio. Ele era nosso filho, a gente ia morar de aluguel, mas tudo bem. O importante era ajudar. Marina já sentia as lágrimas escorrendo. Mas aí ele disse que tinha achado um lugar para a gente ficar por uns tempos, continuou Helena. Disse que era só até ele se organizar, que em 2, 3 meses ele buscava a gente. Ele trouxe a gente aqui. Antônio olhou ao redor para aquele corredor escuro. Disse que ia voltar logo, que era provisório. Helena começou a chorar também. Isso foi há 5 anos, moça. 5 anos. E ele nunca mais apareceu. Marina sentiu uma raiva queimar no peito. Uma raiva de quem vê a injustiça escancarada e não consegue aceitar. Vocês tentaram ligar? Procurar ele? No começo, sim, disse Antônio. Ligava toda semana do telefone da recepção. Mas ele nunca atendia. Depois o número mudou. Depois. A gente desistiu. E os funcionários aqui? Eles não sabem da história de vocês? Antônio deu um sorriso amargo. No começo eles sabiam. Mas o pessoal muda muito aqui. Tem gente que fica 1 mês e vai embora. Com o tempo, a gente virou só mais 2 velhos sem nome, sem história, sem ninguém. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão. Sabe o que dói mais, moça? Ela olhou direto para Marina. Não é estar aqui, não é a comida ruim, não é o lugar feio. É saber que a gente deixou de existir para os outros, que a gente pode morrer amanhã e ninguém vai notar. Marina segurou as mãos dos dois. Eu vou notar, eu tô aqui, e vou continuar vindo. A senhora não precisa fazer isso, disse Antônio. A senhora tem sua vida, sua filha. Justamente por isso, Marina firmou a voz. Porque eu quero que minha filha cresça num mundo onde as pessoas se importam, onde ninguém é esquecido. Eles ficaram ali conversando por 2 horas. Marina perguntou sobre a vida deles, sobre como se conheceram, sobre os sonhos que tiveram, sobre as alegrias e as dores. E a cada história, Marina ia entendendo que aqueles 2 não eram só velhos esquecidos, eram pessoas, com memórias, com amor, com valor. Quando Marina se levantou para ir embora, Helena segurou sua mão. Moça, como é seu nome mesmo? Marina. Marina? Helena repetiu como se estivesse gravando. Obrigada por lembrar que a gente ainda existe. Marina saiu dali decidida. Ela não sabia ainda o que ia fazer, mas sabia que ia fazer alguma coisa. Porque ninguém merecia ser esquecido assim. Ninguém merecia virar invisível ainda em vida. No ônibus de volta, Marina abriu o celular. Um celular velho com a tela rachada, mas tinha uma câmera e tinha internet. E foi ali que uma ideia começou a nascer. Uma ideia pequena, mas que logo se tornaria grande demais para ser ignorada. Mas antes que essa ideia pudesse virar realidade, Marina precisaria enfrentar algo que ela não esperava. Algo que quase fez ela desistir de tudo. Marina voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. Sempre aos sábados, sempre com alguma coisa pequena para Antônio e Helena. Um suco, uma revista, uma palavra de conforto. Laura começou a ir junto algumas vezes, e foi a menina quem deu a ideia. Mãe, a gente não pode dar um nome para eles? Perguntou Laura num sábado à tarde, enquanto voltavam para casa. Eles já têm nome, filha. Antônio e Helena. Não, mãe. Um nome carinhoso, tipo vovô e vovó. Marina sentiu o coração apertar. Laura não tinha a voz. O pai dela tinha sumido antes mesmo dela nascer, e os pais de Marina tinham falecido quando ela ainda era jovem.
Você gostaria disso? De chamá-los assim? Gostaria, Laura sorriu. Eles são tão bonzinhos. No sábado seguinte, quando chegaram ao asilo, Laura correu na frente. Vovô Antônio, vovó Helena. O impacto daquelas palavras foi imediato. Antônio levou a mão ao peito. Helena cobriu a boca para abafar um soluço. Ela chamou a gente de... Antônio não conseguiu terminar a frase. Se vocês deixarem, ela quer chamar vocês assim, disse Marina, também emocionada. Helena abriu os braços e Laura correu para o abraço. A velhinha segurou a menina com uma força que ninguém imaginava que ela ainda tinha. Eu sempre quis ser avó, sussurrou Helena no ouvido de Laura. Sempre quis. Antônio enxugou as lágrimas. Nosso filho. Ele nunca quis ter filhos. Disse que não era prioridade. E agora? Agora, eles tinham uma neta. Não de sangue, mas do coração. E às vezes o coração vale mais que o sangue. Tudo parecia estar melhorando. Marina já estava pensando em como registrar tudo, em como contar a história deles. Mas então algo aconteceu. Num sábado de manhã, quando Marina chegou ao asilo, o clima estava diferente. Havia uma movimentação estranha. Funcionários conversando em voz baixa, olhares tensos. Marina caminhou até o corredor onde Antônio e Helena ficavam, mas eles não estavam lá. O coração dela disparou. Cadê o seu Antônio e a dona Helena? Perguntou para a primeira funcionária que viu. A mulher desviou o olhar. Foram transferidos. Transferidos? Para onde? Olha, eu não posso falar muito, mas... A funcionária baixou a voz. O filho deles apareceu. Marina sentiu o chão sumir embaixo dos pés. O filho? Depois de 5 anos? Ele apareceu ontem. Trouxe uma ordem judicial. Levou eles. Levou para onde? Não sei. Ele só disse que ia cuidar deles agora. Que era assunto de família. Marina saiu correndo. Laura gritou atrás dela, assustada, mas Marina não parou. Ela foi até a recepção, exigiu informações, fez escândalo. Mas ninguém sabia de nada, ou ninguém queria falar. Quando Marina finalmente saiu dali, estava tremendo. De raiva, de medo, de impotência. Ela pegou o celular e fez a única coisa que podia fazer. Ligou para a igreja, para a assistente social que conhecia, para todo mundo que achava que poderia ajudar. Ninguém tinha informações. Antônio e Helena tinham sumido. Naquela noite, Marina não dormiu. Ela ficou olhando para o teto, sentindo uma angústia que não cabia no peito. E se ela nunca mais visse eles? E se o filho realmente tivesse tido um arrependimento genuíno? E se fosse algo pior? 3 dias depois, Marina recebeu uma ligação. Era de um número desconhecido. Alô? Marina? A voz era fraca, trêmula. É a Helena. O coração de Marina quase parou. Dona Helena, a senhora está bem? Onde a senhora está? Marina. Helena começou a chorar. A senhora pode vir aqui? Eu preciso de ajuda. Onde a senhora está? Helena passou um endereço. Um endereço numa parte da cidade que Marina não conhecia bem. Eu vou agora, disse Marina. A senhora aguenta, viu? Eu tô indo. Marina deixou Laura com a vizinha, pegou 2 ônibus e uma condução de aplicativo que tomou metade do dinheiro que ela tinha para o mês. Quando ela chegou no endereço, era uma casa. Grande, bem cuidada, portão automático, jardim bonito. Marina tocou a campainha. Nada. Tocou de novo. Nada. Ela estava prestes a gritar quando o portão se abriu. E lá estava Helena, sozinha, mais magra ainda, com uma expressão de terror no rosto. Dona Helena, entra, rápido! Helena puxou Marina para dentro e fechou o portão. Onde está o seu Antônio? Tá dormindo. Ele está tomando remédio demais. Eu fingi que tomei, mas escondi. Remédio? Que remédio? Helena começou a chorar compulsivamente. Meu filho,
Meu filho não quer cuidar da gente, Marina. Ele quer a nossa morte. Marina gelou. Como assim? Ele tirou a gente daquele asilo porque descobriu que a gente tinha um dinheiro guardado. Dinheiro que a gente juntou a vida inteira e nunca contou para ninguém. Era para nossa velhice, para não depender de ninguém. E como ele descobriu? Não sei, mas ele descobriu. E agora ele está fazendo a gente assinar papéis, fazendo a gente transferir tudo para ele. E quando ele conseguir... Helena segurou o braço de Marina com desespero. Quando ele conseguir, a gente vai virar um problema, e ele já deixou claro que problema tem solução. Marina sentiu a raiva explodir dentro dela. Ele está ameaçando vocês? Não diretamente. Mas a gente entende. Hoje de manhã ele deixou um monte de remédio para a gente tomar. Disse que era para pressão. Mas, Marina, a gente nunca tomou tanta medicação assim. E o Antônio? Depois que tomou, ele mal consegue ficar acordado. A gente vai na polícia agora, disse Marina, decidida. Não! Helena agarrou ela. Ele é advogado, Marina. Ele sabe o que está fazendo. A gente não tem prova de nada. E se a gente tentar denunciar e não der em nada, ele vai acabar com a gente. Marina respirou fundo. Pensou rápido. A senhora confia em mim? Com minha vida. Então a gente vai fazer diferente. A gente vai expor ele de um jeito que ele não vai poder se esconder. Como? Marina pegou o celular, contando a verdade para o mundo inteiro. E foi ali, naquela sala, que Marina começou a gravar. Gravou Helena contando tudo. O abandono, o asilo, o sumiço do filho. E agora, o retorno interesseiro. Helena chorou durante todo o relato, mas falou. Falou porque não tinha mais nada a perder. E quando Marina saiu daquela casa, ela sabia o que precisava fazer. Mas ela não fazia ideia de que o que viria a seguir seria muito maior do que ela jamais imaginou. Marina chegou em casa e trancou a porta. Laura já estava dormindo no quarto. Ela foi até a cozinha, serviu um copo de água e bebeu tudo de uma vez. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. Ela pegou o celular e assistiu de novo o vídeo que tinha gravado com Helena. A imagem estava tremida em alguns momentos. A voz de Helena falhava, mas era real, tão real que doía. Marina nunca tinha feito nada parecido antes. Nunca tinha mexido com redes sociais, além de ver alguns vídeos engraçados e fotos de conhecidos. Mas ela sabia que precisava tentar. Ela criou uma conta nova, um nome simples, Histórias Esquecidas. Escreveu uma descrição curta, dando voz a quem o mundo esqueceu. E então, com as mãos ainda tremendo, ela postou o vídeo. A legenda era direta. Esse casal foi abandonado num asilo por 5 anos. Agora o filho voltou. Mas não por amor, por dinheiro. E eles estão com medo de morrer. Marina apertou em publicar e largou o celular na mesa. Não esperava nada. Talvez 10, 20 visualizações. Talvez um ou outro comentário de pena. Ela foi tomar banho. Quando voltou, pegou o celular só para desligar. Mas parou, congelou. O vídeo tinha 500 visualizações. Marina piscou, pensando que estava vendo errado. Atualizou a página. 1.200. Ela sentou na cadeira sem entender. Abriu os comentários. Isso é um absurdo. Como pode uma coisa dessas? Cadê a justiça nesse país? Eu tô chorando aqui. Onde eles estão? A gente pode ajudar? Compartilhando para todo mundo ver. Isso não pode ficar assim. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. As pessoas estavam vendo, estavam se importando. Ela deitou, mas não conseguiu dormir. A cada meia hora checava o celular. 2.000 visualizações, 5.000, 10.000. Quando amanheceu, o vídeo tinha 50.000 visualizações. Marina levantou de um pulo, checou de novo, achando que era erro. Não era. Tinha gente marcando amigos, gente pedindo mais informações, gente oferecendo ajuda, advogados se dispondo a trabalhar de graça, assistentes sociais pedindo contato, e tinha também os haters. Sempre tem. Isso é mentira.
só quer views. Cadê as provas? Velhos sempre inventam histórias para chamar atenção. Mas eram poucos. A maioria estava indignada e estava se mobilizando. Marina postou um segundo vídeo. Dessa vez, ela aparecia. Rosto limpo, sem maquiagem. Olhos vermelhos de tanto chorar. Gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu só queria que alguém soubesse da história deles. Eu sou só uma mãe solteira que conheceu esse casal num asilo e me apeguei. Eles viraram família para mim e para minha filha. E agora eles estão em perigo. Eu não sei o que fazer. Ela pausou, respirou fundo. Se alguém souber como ajudar, por favor, me manda mensagem. Eu tô desesperada. Esse vídeo viralizou ainda mais rápido. Em 6 horas estava com 100 mil visualizações. A caixa de mensagens de Marina explodiu. Tinha tanta mensagem que ela não conseguia ler todas. Mas uma chamou a atenção. Era de uma repórter de um jornal local. Marina, sou jornalista. Essa história precisa ser contada. Você aceita dar uma entrevista? Marina hesitou. Ela não queria holofotes. Nunca quis. Mas se isso pudesse ajudar Antônio e Helena. Aceito. No dia seguinte, a repórter foi até a casa dela. Uma mulher de uns 40 anos, séria, mas com um olhar gentil. Você tem noção do tamanho que isso tomou? Perguntou a repórter enquanto ajustava a câmera. Não sei nem mexer direito nessas coisas. Seu vídeo já passou de 500 mil visualizações. E a história chegou em páginas grandes. A gente precisa agir rápido antes que o filho deles tente alguma coisa. Marina sentiu o estômago revirar. Você acha que ele pode machucá-los? Não sei. Mas homens desesperados fazem coisas desesperadas, principalmente quando se trata de dinheiro. A repórter fez perguntas. Marina respondeu tudo. Contou como conheceu o casal. Contou sobre o asilo, sobre o abandono, sobre o reencontro com o filho. E então mostrou o vídeo completo de Helena. O vídeo que ainda não tinha postado inteiro porque tinha medo. A repórter assistiu em silêncio. Quando terminou, estava com os olhos úmidos. Isso vai ao ar hoje à noite, disse ela firme. E eu vou dar os créditos a você. Você é quem deu voz a eles. Eu não quero crédito, só quero que eles fiquem bem. Eu sei, mas às vezes a gente precisa de rostos nas histórias. E o seu rosto, Marina, o seu rosto é de alguém que as pessoas vão confiar. Naquela noite, a reportagem foi ao ar no jornal local. No dia seguinte, foi replicada em portais nacionais. E então aconteceu o que ninguém esperava. O Ministério Público entrou em contato. Queriam investigar o caso. Queriam os documentos, os vídeos, tudo. Marina passou tudo. Cada segundo gravado. Cada conversa que teve com Antônio e Helena. Enquanto isso, os vídeos continuavam viralizando. Pessoas nas ruas começaram a reconhecer Marina. A parabenizavam. Chamavam ela de heroína. Mas Marina não se sentia heroína, sentia medo, medo de que tudo isso não fosse suficiente, medo de que quando tudo passasse, Antônio e Helena já não estivessem mais aqui. E então, 3 dias depois da reportagem ir ao ar, Marina recebeu uma ligação que fez seu sangue gelar. Era de um número desconhecido. Voz de homem, voz raivosa. Você não sabe com quem está mexendo, disse a voz. Você vai se arrepender de ter enfiado o nariz onde não foi chamada. E desligou. Marina ficou paralisada. Aquilo era uma ameaça real. Ela olhou para Laura, que brincava com bonecas na sala, e pensou, será que eu fui longe demais? Mas então olhou para o celular, para as centenas de mensagens de apoio, para as milhares de pessoas que agora conheciam Antônio e Helena. Não, ela não tinha ido longe demais.
Tinha ido exatamente onde precisava ir, e não ia parar agora, mesmo que isso custasse tudo. Marina não contou sobre a ligação ameaçadora para ninguém. Não queria preocupar a família, não queria dar munição para quem já dizia que ela estava se metendo em confusão. Mas ela não dormiu direito naquela noite. Cada barulho na rua a fazia pular. Cada carro que passava parecia suspeito. Ela checou as travas da porta 3 vezes. Dormiu com o celular debaixo do travesseiro. Na manhã seguinte estava exausta, mas tinha trabalho, 3 casas para limpar. Não podia faltar. Não podia perder o dinheiro que mal pagava o aluguel. Deixou Laura na escola e foi trabalhar. Durante todo o dia, o celular não parava de vibrar. Mensagens, ligações, pessoas oferecendo ajuda, pedindo atualizações, querendo saber como podiam colaborar. Marina respondia o que conseguia nos intervalos, mas estava cansada, tão cansada. Quando finalmente terminou o expediente, já eram 7 da noite. Pegou Laura na casa da vizinha e chegou em casa arrastando os pés. Foi quando viu um envelope embaixo da porta. Seu coração disparou. Ela olhou para os lados. Ninguém. Laura, entra e vai para o quarto, filha. Mas mãe, agora, Laura. A menina obedeceu, assustada pelo tom da mãe. Marina pegou o envelope. Não tinha remetente, não tinha nada escrito do lado de fora. Ela abriu. Dentro, uma única folha. Última chance. Para com isso, ou você vai se arrepender, você e sua filha. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Ela segurou na parede. Respirou fundo. 1 vez, 2 vezes, 3. Eles estavam ameaçando sua filha. Sua filha. A raiva substituiu o medo. Marina pegou o celular e ligou para a repórter que tinha feito a matéria. Preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Marina contou tudo. A ligação, o envelope, as ameaças. Você precisa fazer um boletim de ocorrência, disse a repórter. Eu sei. Mas antes disso, eu preciso que você faça uma coisa. Divulga isso. Divulga que eu estou sendo ameaçada, porque se acontecer alguma coisa comigo ou com minha filha, todo mundo vai saber quem foi. Marina, por favor, é a única proteção que eu tenho agora, a exposição. A repórter hesitou, mas concordou. No dia seguinte, saiu outra reportagem. Mulher que denunciou abandono de idosos recebe ameaças. A revolta foi imediata. As redes sociais explodiram. Pessoas marcavam a polícia, o Ministério Público, os direitos humanos. E, finalmente, o advogado filho de Antônio e Helena teve que se manifestar. Ele deu uma entrevista para um canal de TV. Apareceu de terno, arrumado, com a expressão de quem estava profundamente ofendido. Essa história toda é uma farsa, disse ele, com voz firme e ensaiada. Meus pais estão sendo manipulados por uma oportunista que quer aparecer na mídia. Eu tirei meus pais daquele asilo terrível porque me preocupo com eles. E agora estou sendo difamado publicamente. Marina assistiu à entrevista com o estômago embrulhado. Ele era bom, muito bom. Falava bem, tinha argumentos prontos, parecia sincero. Alguns comentários nas redes começaram a mudar. E se ele tiver razão? Essa mulher pode estar inventando tudo. Idosos são facilmente influenciáveis. Marina sentiu o pânico subir. E se as pessoas começassem a acreditar nele? E se todo o apoio sumisse? Foi quando Helena fez algo que ninguém esperava. Ela saiu de casa, sozinha. Pegou um táxi e foi até a delegacia. E lá, na frente de um delegado de assistentes sociais e da imprensa que tinha sido avisada, ela fez um depoimento completo. Contou tudo, desde o dia em que venderam a casa para ajudar o filho, desde o dia em que foram deixados no asilo com promessa de retorno, desde os 5 anos de abandono, até o retorno repentino quando o filho descobriu sobre o dinheiro guardado. Ela mostrou marcas no braço, marcas de onde tinha sido agarrada com força. Mostrou os remédios que tinha sido obrigada a tomar, remédios que não eram prescritos para ela. Eu tô velha,
disse Helena, a voz trêmula, mas firme. Mas eu não tô louca. Eu sei o que tô falando. E eu sei que se eu não falar agora, eu não vou ter outra chance. O depoimento foi gravado. Foi tornado público, e quando as pessoas viram aquela velhinha frágil, de olhos fundos, falando com tanta dor e tanta verdade, não teve mais dúvida. A opinião pública virou de vez. O filho do casal tentou responder, mas não teve mais espaço. As evidências estavam contra ele. O Ministério Público abriu investigação oficial. A Ordem dos Advogados começou a investigar conduta antiética. Mas o filho não ia desistir fácil. E Marina sabia disso. 2 dias depois do depoimento de Helena, Marina estava voltando do trabalho quando percebeu que estava sendo seguida. Um carro preto, vidros escuros, sempre 3, 4 carros atrás dela. Ela mudou de rua. O carro mudou também. Ela entrou numa loja. Ficou lá dentro 15 minutos. Quando saiu, o carro estava estacionado do outro lado da rua. Marina sentiu o pânico real. Ela pegou o celular e ligou para a polícia. Eu tô sendo seguida. Preciso de ajuda. Deram o protocolo. Disseram que iam mandar uma viatura, mas demoraria. Marina olhou ao redor. Estava em plena luz do dia, numa rua movimentada. Eles não iam fazer nada ali. Iam. Ela decidiu correr. Entrou no primeiro ônibus que passou. O carro preto não conseguiu acompanhar no trânsito. Quando ela finalmente chegou em casa, trancou todas as portas e janelas. Pegou Laura e abraçou a menina com força. Mãe, você tá tremendo, disse Laura. Tá tudo bem, amor. Tá tudo bem. Mas não estava. E naquela noite Marina precisou tomar a decisão mais difícil da vida dela. Continuar lutando e arriscar tudo, ou recuar e deixar Antônio e Helena à própria sorte? Ela olhou para a filha dormindo. Olhou para o celular, para as mensagens de apoio. Olhou para a foto que Helena tinha dado para ela, uma foto antiga do casal ainda jovem, sorrindo, cheios de vida, e decidiu. Não ia desistir. Não podia. Porque se ela desistisse agora, tudo o que aquele casal passou teria sido em vão. E Marina não ia deixar isso acontecer, mesmo que o preço fosse alto demais. A investigação do Ministério Público estava em andamento, mas as coisas se moviam devagar, devagar demais. Enquanto isso, Antônio e Helena continuavam na casa do filho, e Marina não conseguia mais contato com eles. Helena tinha ligado uma vez, escondida. Disse que o filho tinha tirado o celular dela, que estava controlando tudo, que Antônio estava cada vez mais confuso, medicado demais. Ele está nos matando aos poucos, Marina, sussurrou Helena. E ninguém vê. Antes que Marina pudesse responder, a ligação caiu. E não teve mais. Marina tentou ir até a casa. Tocou o interfone. Ninguém atendeu. Tocou de novo. Nada. Ela ficou ali na calçada, impotente, vendo as câmeras de segurança apontadas para ela. Sabia que ele estava lá dentro, sabia que estava vendo ela, e não ia abrir. Uma vizinha se aproximou. Você é aquela moça da TV, não é? Sou. Eu moro aqui do lado. Quer saber uma coisa? Eu nunca vi idoso nenhum naquela casa antes, e agora, toda vez que passo, vejo ambulância parada aí. Ambulância? É. Já vi 3 vezes essa semana, mas sempre vão embora sem levar ninguém. Acho que é só para dar medicação. Marina sentiu um calafrio. Medicação. Exatamente o que Helena tinha dito. A senhora consegue anotar os horários quando isso acontecer? E, se possível, tirar uma foto da ambulância? A vizinha hesitou. Isso não vai me trazer problema, vai? Não, senhora. Isso pode salvar 2 vidas. A mulher assentiu. Então tá, eu anoto. Marina agradeceu e saiu dali com o coração pesado. Precisava de mais provas. Precisava de algo concreto que fizesse a justiça agir rápido. E foi então que ela teve uma ideia arriscada. Naquela noite, Marina postou um vídeo diferente. Ela apareceu séria, olhando direto para a câmera.
Eu não consigo mais ter contato com o seu Antônio e a dona Helena. O filho deles cortou toda a comunicação. E eu tenho medo, muito medo do que pode estar acontecendo dentro daquela casa. Ela pausou, respirou fundo. Então eu vou fazer um apelo público. Pro Ministério Público, pra polícia, pra assistência social. Vocês precisam agir agora. Não dá para esperar mais, porque se esperarem pode ser tarde demais. O vídeo viralizou em questão de horas. A pressão sobre as autoridades aumentou. Manifestações começaram a se organizar. E então, no terceiro dia depois daquele vídeo, aconteceu. Uma ordem judicial foi expedida. Mandado de busca e apreensão. Assistentes sociais, policiais e promotoria foram até a casa do advogado. Ele tentou barrar na porta. Disse que era invasão de privacidade, que ia processar todo mundo. Mas a ordem era clara, e ele teve que deixar entrar. O que encontraram lá dentro chocou até os policiais mais experientes. Antônio estava numa cama, sedado. Havia medicamentos por toda parte, medicamentos que não tinham prescrição, medicamentos controlados. Helena estava trancada num quarto nos fundos, magra, assustada, com sinais claros de negligência. Havia também documentos de transferência bancária, procurações que tinham sido assinadas sob pressão. Um dos assistentes sociais ligou imediatamente para Marina. A gente encontrou eles, vivos, mas em situação grave. Marina desabou em lágrimas. Laura correu para abraçar a mãe. Eles estão bem, mãe? Tão vivos, filha. Tão vivos. Antônio e Helena foram levados para um hospital. Precisavam de cuidados médicos imediatos. O filho foi detido para prestar esclarecimentos. Inicialmente ia ser liberado. Mas quando os exames de Antônio mostraram intoxicação medicamentosa, a situação mudou. Ele foi indiciado por maus tratos, por apropriação indébita, por tentativa de homicídio qualificado. As notícias explodiram. O advogado que tentou matar os próprios pais por dinheiro. A história ganhou repercussão nacional. Mas Marina não estava comemorando. Ela estava no hospital, sentada ao lado da cama de Helena. A velhinha estava conectada a soros. Estava fraca, mas acordada. Você salvou nossa vida, sussurrou Helena, apertando a mão de Marina. Não, dona Helena. A senhora salvou a própria vida quando teve coragem de falar. Se não fosse você, a gente nunca teria falado. A gente tinha desistido, Marina. A gente não acreditava que alguém ia se importar. Lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Helena. Mas você se importou. Uma estranha se importou mais com a gente do que nosso próprio filho. Marina segurou a mão dela com as duas mãos. A senhora não é estranha para mim. A senhora é família. Helena sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Cadê o Antônio? Perguntou Marina. Tá noutro quarto, tá mais grave, mas os médicos disseram que ele vai ficar bem. Só precisa de tempo para eliminar toda a medicação que aquele. Ela não conseguiu terminar. Não conseguia chamar aquele homem de filho. Marina ficou ali mais um tempo, conversando, segurando a mão de Helena, fazendo companhia. Quando saiu do hospital, já era noite. Laura tinha ficado com a vizinha de novo. Marina pegou o celular e viu as notificações. Milhares delas. Mensagens de apoio, mensagens de parabéns. Mas tinha uma mensagem que se destacava. Era de uma fundação de proteção aos idosos. Marina, queremos conversar com você sobre um projeto. Você daria um rosto importante para a nossa causa. Marina leu e releu. Um projeto, uma causa. Ela sempre foi só uma faxineira. Uma mãe solteira tentando sobreviver. Mas agora ela era mais que isso. Era a voz de quem não tinha voz. Era a esperança de quem tinha sido esquecido. E talvez, apenas talvez, ela pudesse fazer mais, muito mais. Mas primeiro ela precisava garantir que Antônio e Helena ficariam bem, que nunca mais seriam abandonados. E ela ia fazer isso. Não importava o que custasse. Porque família não é só sangue. Família é escolha, é cuidado, é presença.
E ela tinha escolhido aqueles dois velhinhos. E ia honrar essa escolha até o fim. Antônio levou 2 semanas para se recuperar completamente. Os médicos disseram que ele tinha tido sorte, mas alguns dias daquela medicação e os danos poderiam ter sido irreversíveis. Helena se recuperou mais rápido fisicamente, mas emocionalmente estava destroçada. Marina ia visitar todos os dias. Levava Laura nos fins de semana. A menina entrava no quarto com desenhos que fazia na escola, com flores que pedia para a vizinha deixar pegar do jardim. "Olha, vovó, eu fiz você e o vovô juntos, de mãos dadas", mostrava Laura, orgulhosa. Helena pegava os desenhos como se fossem tesouros. Colava na parede ao lado da cama. Olhava para eles quando a dor apertava demais. Numa dessas visitas, Helena pediu para Marina ficar sozinha com ela depois que Laura saísse. "Pode falar, dona Helena." Helena olhou para a janela. A tarde estava bonita. Sol entrando pelas cortinas abertas. "Sabe o que mais dói, Marina?" "O quê?" "Não é o que ele fez. Não é ter sido abandonada, nem as ameaças, nem a medicação." A voz dela tremeu. "O que mais dói é lembrar quem ele foi." Marina puxou a cadeira para mais perto. "Como assim?" "Quando ele era pequeno." Helena fechou os olhos, mergulhando nas memórias. Ele era tão carinhoso. Quando tinha pesadelo, corria para o nosso quarto. Quando machucava o joelho, chorava no meu colo. Ele me chamava de mãezinha. Uma lágrima escorreu. Eu lembro do dia que ele formou na faculdade. A gente estava tão orgulhoso. Gastamos tudo o que tínhamos para fazer uma festa para ele. E ele abraçou a gente na frente de todo mundo e disse: "Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim." A voz de Helena quebrou. "Mas ele esqueceu, Marina. Ele esqueceu tudo. E o pior é que eu ainda lembro. Eu ainda lembro do menino que ele foi. E dói saber que aquele menino morreu, que o homem que ele virou é um estranho." Marina não sabia o que dizer. Não tinha palavras que pudessem curar aquilo. "A senhora ainda ama ele?" perguntou baixinho. Helena demorou para responder. "Eu amo a memória dele. Amo o filho que eu criei. Mas o homem que ele é agora..." Ela balançou a cabeça. "Esse eu não conheço. E não quero conhecer." "E o seu Antônio? Como ele está lidando com isso?" "Pior do que eu. Ele não fala, mas eu vejo. Ele chora escondido à noite, acha que eu não percebo, mas eu percebo. A gente está junto há 52 anos, Marina. Eu conheço cada suspiro dele." Helena limpou as lágrimas. Antônio sempre foi um pai presente. Trabalhava duro, mas todo domingo era dia de família. Ele ensinou nosso filho a andar de bicicleta, a jogar bola, a ser homem de verdade. E agora ele se culpa, acha que falhou como pai. Mas ele não falhou. Eu sei, mas tenta convencer o coração dele disso. Marina segurou a mão de Helena. "A senhora quer que eu converse com ele?" "Queria, mas ele não vai falar. Ele guarda tudo dentro. Sempre guardou." Naquela tarde, Marina passou no quarto de Antônio. Ele estava sentado na cama, olhando para a parede. "Seu Antônio, posso entrar?" Ele olhou para ela e forçou um sorriso. "Claro, Marina. Entra." Ela sentou na cadeira ao lado da cama. "Como o senhor está se sentindo?" "Melhor. Os médicos disseram que eu estou recuperando bem." "E aqui?" Marina apontou para o peito dele, para o coração. Antônio desviou o olhar. "Também tá indo." "Seu Antônio, eu sei que deve doer muito. Tudo o que aconteceu. Mas o senhor não tem culpa." Ele balançou a cabeça. "Tenho sim. Eu que criei ele. Eu que ensinei os valores para ele. E olha no que deu." "O senhor ensinou, mas a escolha foi dele. A gente não pode controlar as escolhas dos outros, seu Antônio, nem dos nossos filhos." Antônio respirou fundo. "Sabe o que eu fico pensando? Onde foi que eu errei? Será que mimei demais? Será que dei tudo fácil demais? Será que..." "Não.
Marina interrompeu firme. O senhor fez o que um pai faz. Amou, cuidou, deu o melhor que podia. O resto foi escolha dele. E uma escolha errada não apaga uma vida inteira de amor que o senhor deu. Antônio olhou para Marina. Os olhos dele estavam vermelhos. Você é nova, Marina, mas fala como velha, com sabedoria. Eu aprendi do jeito difícil, seu Antônio. A vida me ensinou cedo que a gente não pode carregar culpa pelo que os outros fazem. Eles ficaram em silêncio por um tempo, um silêncio confortável. Sabe o que eu quero agora? Disse Antônio finalmente. O quê? Quero viver. Viver o tempo que me resta sem olhar para trás, sem carregar peso que não é meu. Quero aproveitar cada dia com a Helena. Quero ver a sua filha crescer. Quero ser feliz de novo, mesmo que seja só um pouquinho. Marina sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. E vai ser, seu Antônio. Vai ser. Quando Marina saiu do hospital naquele dia, ela olhou para o céu. Estava estrelado, bonito, e ela pensou em quantas pessoas no mundo estavam passando pelo mesmo que Antônio e Helena. Quantos velhinhos estavam sendo esquecidos, abandonados, maltratados. Quantas dores escondidas existiam por aí. E foi ali que ela decidiu. Decidiu de verdade. Não ia parar em Antônio e Helena. Ia fazer mais. Ia usar a voz que tinha ganhado para dar voz a outros, porque todo mundo merece ser visto, todo mundo merece importar. E se ela podia fazer diferença na vida de 2 pessoas, talvez pudesse fazer na vida de 10, de 100, de 1000. O caminho não seria fácil. Ela sabia, mas valeria a pena. Sempre valeria a pena. As semanas seguintes foram uma loucura. Marina não esperava, mas de repente ela não era mais só a Marina, faxineira e mãe solteira. Ela era aquela moça que salvou os idosos. As mensagens não paravam, pessoas contando histórias parecidas, pedindo ajuda, dizendo que tinham um pai, uma mãe, um avô esquecido em algum lugar. Marina, meu pai está num asilo e ninguém visita. Marina, minha avó está sozinha e os filhos só querem a pensão. Marina, você pode ajudar? A princípio, Marina tentava responder todos. Tentava dar atenção, oferecer uma palavra de conforto, mas eram centenas, depois milhares. Ela não dormia direito. Passava as madrugadas no celular, trabalhava de dia nas casas, cuidava da Laura à tarde e à noite tentava responder mensagens. Até que um dia ela desabou. Foi na casa da dona Célia, uma das patroas. Marina estava limpando a sala quando sentiu a vista escurecer. Segurou no sofá, mas as pernas não sustentaram. Quando acordou, estava deitada no sofá com dona Célia fazendo ar com um leque. Marina, graças a Deus, você desmaiou. Desculpa, dona Célia. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei. Você está se matando, menina. Está fazendo tudo sozinha. Trabalha, cuida da menina e agora virou advogada dos idosos abandonados do Brasil inteiro. Marina tentou sentar, mas a tontura voltou. Eu não posso deixar de ajudar. Pode sim, não pode tudo sozinha, mas pode pedir ajuda. Dona Célia sentou ao lado dela. Você sabe que eu acompanhei a história toda do seu Antônio e da dona Helena. Eu vi as reportagens. E sabe o que eu pensei? O quê? Que você é uma mulher incrível, mas que você não pode carregar o mundo nas costas. Você precisa de estrutura, de gente para te ajudar. Mas eu não tenho dinheiro para contratar ninguém, dona Célia. Eu não estou falando de contratar, estou falando de aceitar a ajuda que está sendo oferecida. Marina franziu a testa. Como assim? Dona Célia pegou o celular e mostrou um post que estava circulando. Era de um grupo de advogados voluntários que queriam montar uma rede de apoio para idosos abandonados. E eles estavam chamando Marina para liderar. Eles querem você, Marina. Querem que você seja o rosto da causa,
porque as pessoas confiam em você. Você não é política, não é rico, não está fazendo isso por interesse. Você é uma de nós, e isso importa. Marina leu e releu o post. Mas eu não entendo nada de liderar. Você não precisa entender tudo. Você só precisa continuar sendo quem você é. O resto, outras pessoas podem ajudar. Advogados para a parte jurídica, assistentes sociais para visitas, gente de marketing para divulgar. Você só conta as histórias, que é o que você faz de melhor. Marina sentiu os olhos encherem de água. Eu tô com tanto medo de não dar conta. E quem não teria? Mas Marina, olha tudo o que você já fez. Você salvou 2 vidas. Você acordou um país inteiro para um problema que estava sendo ignorado. Você já fez mais do que a maioria faria na vida inteira. Naquela noite, Marina ligou para os advogados. Marcou uma reunião. Eram 5 pessoas. 3 advogadas, uma assistente social e um psicólogo. Todos voluntários, todos querendo fazer diferença. A gente sabe que você está sobrecarregada, disse uma das advogadas, a doutora Paula. A gente viu você tentando responder todo mundo, tentando ajudar sozinha. Mas a gente quer montar algo maior, uma rede, um movimento. E como isso funcionaria? Perguntou Marina. Simples. As pessoas entram em contato com a gente através de um formulário. A gente triagem os casos. Os mais urgentes, a gente age imediatamente. Os outros, a gente acompanha. Você seria a voz. Você contaria as histórias. Você faria o elo entre as pessoas e a causa. E financeiramente, como vamos sustentar isso? Doações. A gente já recebeu propostas de empresas que querem apoiar. E tem muita gente disposta a contribuir mensalmente. A causa é forte, Marina. As pessoas querem ajudar. Marina olhou para aquelas 5 pessoas. Via sinceridade nos olhos delas. Via vontade genuína de fazer diferença. Tá bem, vamos tentar. E assim nasceu o projeto Ninguém Esquecido. Uma rede de apoio a idosos em situação de abandono. Nos primeiros meses foi difícil. Muita organização, muitas ligações, muito trabalho, mas aos poucos foi ganhando forma. Marina continuava trabalhando como faxineira durante o dia. Mas à noite ela gravava vídeos, contava histórias, dava voz a quem precisava. E o projeto cresceu. Em 3 meses já tinham ajudado 15 idosos. Em 6 meses, mais de 50. Histórias de abandono, histórias de maus tratos, mas também histórias de reencontro, de famílias que se reaproximaram, de filhos que pediram perdão. Nem tudo era tristeza. Havia esperança também. Laura começou a entender melhor o que a mãe fazia. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual você. Como assim, filha? Quero ajudar as pessoas. Quero fazer diferença. Marina abraçou a filha, o coração transbordando. Você já faz diferença, Laura. Só de existir, você já faz. Mas nem tudo eram flores. Tinha gente que criticava, que dizia que Marina estava se aproveitando da situação, que estava ganhando dinheiro com a dor alheia. Teve dia que Marina pensou em desistir. Pensou em voltar a ser invisível, anônima. Mas aí ela recebia uma mensagem de alguém dizendo que por causa dela conseguiu resgatar o pai de um asilo irregular, ou que por causa dela conseguiu denunciar um irmão que estava roubando a mãe idosa. E ela lembrava porque tinha começado tudo aquilo. Não era pela fama, não era pelo reconhecimento, era porque todo mundo merece ser visto, todo mundo merece importar, e enquanto ela pudesse ajudar, mesmo que fosse uma pessoa por vez, ela ia continuar. Porque Antônio e Helena tinham mudado a vida dela, e agora ela estava mudando a vida de outros. E isso era maior que qualquer crítica, maior que qualquer medo, era propósito, e propósito vale qualquer luta. 6 meses depois de Antônio e Helena serem resgatados, Marina recebeu um convite inesperado. Era para um evento nacional de direitos humanos. Queriam que ela fizesse uma palestra, que contasse a história, que inspirasse outras pessoas. Marina leu o e-mail 3 vezes. Palestra?
Ela nunca tinha dado palestra na vida. Mal tinha terminado o ensino médio. Dona Paula, eles me mandaram isso aqui, mas eu acho que é engano. Marina mostrou o celular para a advogada do projeto. Paula leu e sorriu. Não é engano, é reconhecimento. Mas eu não sei falar em público. Eu vou gaguejar, vou esquecer tudo, vou passar vergonha. Você fala para milhares de pessoas todo dia nos seus vídeos, Marina. Mas ali é diferente. Ali eu tô sozinha. Posso gravar de novo se errar. E por que você acha que vai errar? Você vai falar do coração, do que você viveu. Não tem como errar nisso. Marina mordeu o lábio, nervosa. E se ninguém se importar? Ah, Marina. Paula segurou a mão dela. O mundo inteiro já se importa. Você só não vê ainda. O evento seria em São Paulo. Marina nunca tinha saído do estado, nunca tinha entrado num avião. Quando a organização do evento ofereceu pagar a passagem dela e de Laura, ela quase não acreditou. Mãe, a gente vai andar de avião? De verdade? Laura pulava pela casa. Parece que sim, filha. E a gente vai ver o vovô Antônio e a vovó Helena antes? Vamos sim. Antônio e Helena tinham recebido alta do hospital há alguns meses. Agora moravam num lar de idosos de verdade. Um lugar digno, limpo, com cuidadores preparados. O dinheiro que o filho tinha tentado roubar foi recuperado judicialmente. E com ele, eles puderam pagar um lugar decente. Quando Marina contou sobre o evento, Helena chorou. Você vai falar da gente? Vou falar de muita gente, dona Helena, mas vocês vão estar lá, porque foi com vocês que tudo começou. A gente pode ir? Perguntou Antônio, com esperança na voz. Podem sim. A organização vai pagar para todo mundo. Vocês, eu, a Laura e a equipe do projeto. Helena levou as mãos ao rosto. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei que a nossa dor ia servir para alguma coisa boa. Sempre serve, dona Helena. Sempre. A dor ensina. E quando a gente divide ela, ela vira força para outras pessoas. O dia do evento chegou. Marina estava apavorada. Usava um vestido que dona Célia tinha comprado para ela. Sapato novo que apertava um pouco. Cabelo arrumado no salão que fez de graça quando souberam para que era. Ela olhou no espelho e quase não se reconheceu. Mãe, você tá linda, disse Laura de olhos arregalados. Tô parecendo outra pessoa. Mas continua sendo você. Antônio apareceu na porta de terno emprestado. Helena ao lado dele num vestido simples, mas bonito. Continua sendo a mesma Marina que sentou do nosso lado quando todo mundo passava reto. Marina abraçou os dois. Eu tô com tanto medo. Medo de quê? Perguntou Helena. Você vai falar a verdade. E verdade nunca precisa de ensaio. O auditório estava lotado. Mais de 1000 pessoas, jornalistas, ativistas, políticos, gente importante. Marina olhou para a plateia e sentiu as pernas bambearem. Foi quando sentiu uma mão pequena segurar a sua. Era Laura. Eu tô aqui, mãe. Você consegue. E na primeira fila, Antônio e Helena, sorrindo, acenando. Marina subiu no palco. As luzes eram fortes. O microfone pesava na mão. Ela leu as primeiras frases que tinha anotado, mas estavam travadas, mecânicas. Então ela parou, respirou e fez o que sabia fazer de melhor. Contou uma história. Eu conheci o seu Antônio e a dona Helena num sábado de manhã. Começou com a voz trêmula no início, mas ganhando firmeza. Eu tinha ido levar umas doações num asilo que ficava longe de tudo. E eu vi eles, 2 velhinhos sentados no fundo de um corredor escuro, de mãos dadas. O auditório silenciou. Ninguém sabia o nome deles, ninguém se importava. Eles eram só o senhor do fundo e a esposa dele. E quando eu perguntei o nome, quando eu realmente parei e vi eles como pessoas, eles choraram. Porque fazia tanto tempo que ninguém fazia isso. Marina sentiu a própria voz embargando. E eu podia ter ido embora. Podia ter deixado as doações e nunca mais voltar. Mas alguma coisa dentro de mim,
Alguma coisa não deixou, porque a gente não pode ficar indiferente. Não pode. Ela olhou para a plateia. Hoje eles estão aqui, na primeira fila, Antônio e Helena, sobreviventes, não só de um asilo irregular, mas de um abandono que quase matou eles, de um filho que escolheu dinheiro ao invés de amor, de um sistema que deixa idosos virarem invisíveis. Aplausos começaram a surgir, mas Marina levantou a mão. Mas eles não estão aqui para serem aplaudidos. Estão aqui para lembrar a gente de uma coisa. Todo velho foi novo um dia. Todo velho trabalhou, lutou, amou, construiu. E todo velho merece envelhecer com dignidade. A voz dela estava firme agora. Quantos Antônios e Helenas existem por aí? Quantos velhinhos estão esquecidos em asilos, em casas, em quartos trancados? Quantos estão morrendo de solidão, não de doença? Marina apontou para a plateia. A responsabilidade não é só do governo, não é só das leis, é nossa, de cada um. Porque a gente só envelhece se tiver sorte de viver bastante. E quando a gente envelhecer, a gente quer ser tratado como? Silêncio absoluto. Então vamos fazer nossa parte. Vamos visitar, vamos ligar, vamos lembrar que eles existem. Porque ninguém deveria morrer invisível. Quando ela terminou, o auditório explodiu em aplausos. Gente em pé, gente chorando. Marina olhou para a primeira fila. Antônio e Helena estavam em pé também, com lágrimas escorrendo, mas sorrindo. Laura correu para o palco e abraçou a mãe. E ali, naquele momento, Marina entendeu. Ela tinha começado tudo aquilo só querendo ajudar duas pessoas, mas tinha acabado criando um movimento que ia além dela, que ia continuar, que ia crescer. E isso era maior do que qualquer medo. Era propósito, era legado, era a prova de que uma pessoa comum, fazendo o que pode, realmente faz diferença. O evento nacional mudou tudo. As portas que antes estavam fechadas se abriram. O projeto Ninguém Esquecido recebeu patrocínio de grandes empresas. Conseguiram abrir um escritório, contratar assistentes sociais, expandir o atendimento. Marina não precisou mais trabalhar como faxineira. A organização ofereceu um salário digno para ela ser a coordenadora de comunicação. No começo ela se sentiu estranha. Estava acostumada a acordar de madrugada, pegar 3 ônibus, esfregar chão. Eu não sei fazer nada além de limpar casa e contar história, disse ela para Dona Paula. E é exatamente isso que a gente precisa. Alguém que sabe contar histórias. Alguém que conecta com as pessoas. E assim foi. Marina passou a viajar pelo Brasil inteiro, contando histórias de idosos esquecidos, denunciando asilos irregulares, reconectando famílias. Mas ela sempre voltava, sempre visitava Antônio e Helena. Eles se tornaram avós oficiais de Laura. Iam nas apresentações da escola, comemoravam o aniversário junto, passavam o Natal junto. Numa dessas visitas, 1 ano depois do resgate, Helena chamou Marina para sentar. Eu quero te contar uma coisa. Pode falar, vovó. Helena sorriu ao ouvir vovó. Nunca cansava daquele título. Semana passada, eu recebi uma carta. De quem? Do meu filho. Marina sentiu o peito apertar. E o que ele disse? Helena tirou a carta da bolsa. Estava dobrada, amarrotada, como se tivesse sido aberta e fechada várias vezes. Ele pediu perdão. Marina arregalou os olhos. Ele? Pediu perdão? Pediu. Disse que a cadeia fez ele pensar, fez ele ver o monstro que ele tinha virado. Disse que não espera que a gente perdoe, mas que precisava dizer que se arrepende. E você? Você perdoa? Helena demorou para responder. Olhou para a janela, para o céu azul lá fora. Sabe, Marina, eu passei meses com raiva, com ódio até. Imaginava ele sofrendo, imaginava ele pagando por tudo. Ela olhou de volta para Marina. Mas sabe o que a raiva fez? Me deixou doente, me tirou o sono, me roubou a paz. E agora? Agora eu perdoo, não porque ele merece, mas porque eu mereço paz. Helena tocou o próprio peito. Eu mereço viver o tempo que me resta sem peso no coração.
E o seu Antônio? Ele está lutando mais. Ainda não leu a carta. Diz que não está pronto. E tudo bem, cada um tem seu tempo. Marina abraçou Helena. A senhora é uma mulher forte demais. Não sou forte, Marina. Só tô cansada de carregar peso. E perdoar é jogar o peso fora. Algumas semanas depois, Marina recebeu um convite diferente. Um canal de TV queria fazer um documentário sobre idosos abandonados. E queriam que ela produzisse junto. É uma oportunidade de alcançar milhões de pessoas, disse o produtor. A sua história inspira. A gente quer amplificar isso. Marina aceitou. O documentário levou 6 meses para ficar pronto. Foram entrevistas com dezenas de idosos, histórias de dor, mas também de recomeço. Antônio e Helena foram os personagens principais. Contaram tudo, desde o início. Quando o documentário foi ao ar, quebrou o recorde de audiência. Ficou entre os mais assistidos do ano. E algo inesperado aconteceu. Famílias começaram a procurar seus idosos esquecidos. Filhos que tinham abandonado pais há anos começaram a voltar. Nem todos por motivos nobres, mas alguns sim. Alguns realmente se arrependeram. Asilos irregulares foram fechados. Leis foram mudadas. A fiscalização aumentou. O Brasil inteiro estava falando sobre envelhecimento, sobre abandono, sobre respeito. E Marina estava no centro de tudo. Não porque queria, mas porque não conseguia ficar quieta diante da injustiça. 2 anos depois do dia em que Marina conheceu Antônio e Helena, ela organizou um evento especial. Era um encontro de todos os idosos que o projeto tinha ajudado. Eram mais de 200. Cada um com sua história, cada um com sua dor, mas também com esperança. Antônio fez questão de fazer um discurso. Ele subiu no pequeno palco montado no salão. Helena ao lado, as mãos entrelaçadas como sempre. Eu tô com 78 anos, começou Antônio, a voz rouca de emoção. E eu pensei que ia morrer esquecido. Pensei que minha vida não tinha valido nada. Ele olhou para Marina na plateia. Até que uma mãe solteira, trabalhadora, cheia de problemas próprios para resolver, parou e olhou para mim, de verdade, e disse: "Qual é seu nome?" Lágrimas escorriam pelo rosto dele. E quando eu falei meu nome, depois de tanto tempo de ser só o senhor do fundo, eu me senti humano de novo. Eu me senti vivo de novo. Helena apertou a mão dele. Hoje eu não tô aqui só para agradecer a Marina, continuou Antônio. Tô aqui para dizer para cada um de vocês, vocês importam, vocês existem, vocês têm valor. E enquanto tiver gente como a Marina no mundo, a gente não tá sozinho. O salão inteiro aplaudiu. Muitos choravam. Marina subiu no palco e abraçou os dois. Eu que agradeço vocês, sussurrou, por terem me ensinado que família não é só sangue, é escolha, é amor. Naquela noite, quando tudo terminou, Marina voltou para casa com Laura. A menina estava quase dormindo no carro. Mãe, murmurou Laura. Oi, filha, eu tô orgulhosa de você. Marina sentiu o peito inchar. Por que, amor? Porque você ensina que a gente tem que cuidar das pessoas, que todo mundo importa. Marina beijou a testa da filha. E você, meu amor, você é a razão de tudo isso, porque eu quero que você cresça num mundo melhor, num mundo onde ninguém é esquecido. Quando chegaram em casa, Marina deitou Laura na cama. A menina segurava o ursinho velho, remendado. Marina foi para o quarto dela. Não era mais o colchão no chão da sala. Agora ela tinha cama. Tinha um apartamento pequeno, mas dela. Ela deitou e olhou para o teto. Pensou em tudo que tinha acontecido, em como um simples ato de olhar para 2 pessoas invisíveis tinha mudado, não só a vida delas, mas a dela também. E pensou que talvez seja isso. Talvez a gente não precise fazer coisas grandiosas para mudar o mundo. A gente só precisa parar, olhar, ver,
ver a pessoa que está sendo ignorada, ver a dor que está sendo escondida, ver a humanidade que está sendo esquecida. E quando a gente vê, a gente não consegue mais ficar indiferente. E é aí que tudo muda. Marina pegou o celular. Tinha mensagens novas, histórias novas, pedidos de ajuda. Ela poderia ignorar, poderia descansar, mas não ia, porque ela tinha encontrado seu propósito, e propósito não cansa, propósito alimenta. Ela respondeu a primeira mensagem, depois a segunda, depois a terceira. E lá fora, no lar onde Antônio e Helena agora moravam, os dois também olhavam para o teto, de mãos dadas. Como sempre. Você acredita que a gente sobreviveu, Helena? Perguntou Antônio. Não só sobrevivemos, amor. A gente viveu, de verdade. Talvez pela primeira vez em muito tempo. E tudo porque alguém se importou. Alguém viu a gente. Eles se abraçaram. Dois velhinhos que o mundo tinha esquecido. Mas que agora eram símbolo. Eram esperança. Eram prova viva de que o amor vence. Sempre vence. E que ninguém, absolutamente ninguém, deveria morrer invisível. Porque todo mundo existe. Todo mundo importa. Todo mundo merece ser lembrado. E se essa história te emocionou, compartilha. Porque talvez alguém que você conhece precise ouvir isso hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal. E principalmente, vai lá abraçar quem você ama. Enquanto ainda dá tempo. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima história.